sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, no início desse ano, a gente pretende trazer algumas novidades. Mas hoje, a gente vai estar no capítulo 10º da obra No Invisível, que fala sobre a formação e direção de grupo, as primeiras experiências. E aí ele vai dizendo que a constituição dos grupos, nós dissemos, comporta regras e condições, cuja observação influi consideravelmente sobre o resultado pretendido. E aqui ele vai dizendo a formação de grupos mediúnicos. Muitas vezes, meus amigos, e a gente observa um tanto esse aspecto na vida da gente, a gente fica muito ansioso pelo resultado, sem prestar atenção ao processo. Se a mediunidade ela está atrelada ao comportamento, a sentimento, à organização, à disciplina, não é? E a gente percebe que esses requisitos a gente não faz no estalar de dedos. Muitas vezes até eu posso impor regras, mas será que essas regras foram suficientemente compreendidas para serem aceitas? Então a gente precisa parar, a gente precisa pensar um pouco, a gente precisa meditar um tanto acerca das nossas escolhas, acerca dos nossos posicionamentos no tocante à formação de um grupo mediúnico. Porque ele vai dizendo, conforme seu estado psíquico, os assistentes auxiliam ou dificultam a ação dos espíritos. Assim, na outra obra, que é Mecanismo da Mediunidade, a gente o tempo todo tem estudado sobre sintonia, a gente o tempo todo tem estudado sobre as leis que regem a afinidade, sobre as leis que regem essa atração dos espíritos, né? Inclusive, no mecanismo ele fala sobre o nosso passado, sobre as situações que nós trouxemos ao longo do tempo. Né? O tipo de corrente vibratória que ele chama, né? Da corrente magnética que nós trouxemos ao longo do tempo. E aí nós reencarnamos, trazemos todo esse conteúdo. E vamos observar, né? Esse conteúdo ele vai interferir no nosso dia a dia. Ele vai interferir nos nossos relacionamentos. E é isso que ele diz, que conforme o estado psíquico, os auxiliares, né, os assistentes, poderão auxiliar ou dificultar a ação dos espíritos. E eu vou fazer uma licença aqui poética com Leon Denis. A gente pode auxiliar ou dificultar a assistência dos bons espíritos ou daqueles espíritos mistificadores, orgulhosos, né? Cheios de si. Isso é que vai depender do grupo assim constituído. Então, ele vai dizendo assim, enquanto uns, apenas pela sua presença, facilitam as manifestações, outros a elas opõem um obstáculo quase intransponível. E a gente sabe que existe os chamados médios excitadores, que Kardec fala, que é aquele que às vezes ele não produz um fenômeno ostensivo, mas a presença dele cria essa movimentação fluídica que facilita a comunicação. Mas existem outros que o colocam um obstáculo quase intransponível. E que obstáculo é esse? Gente, é da dúvida, é da não comunhão com os objetivos daquele grupo. Cada grupo é formado, cada grupo tem um objetivo, cada grupo tem um direcionamento. E nem sempre
o objetivo daquela pessoa está de acordo com o objetivo daquele grupo. Pelo sentimento de ciúme, de inveja, né? De discórdia. Então, nesse momento, esse tipo de vibração vai dificultar o desenrolar do trabalho. E aí Leon Denis continua. É necessário, portanto, consagrar-se a uma certa escolha, sobretudo no início das experiências. Essa escolha somente pode ser inspirada, sancionada pelos resultados obtidos, ou então pelas indicações de um espírito guia. E aqui começa uma questão que muitos companheiros se antepõem como não necessário, mas assim, se a tarefa é mediúnica, a tarefa necessita de uma orientação espiritual. Então, a gente criar tarefa mediúnica sem a orientação segura de um espírito guia é se aventurar no mar sem saber nadar. E aí a gente vai ter o conhecimento da natação, vai ter sim, mas vai ter o treinador, vai ter o orientador, vai ter aquele que conhece o mar que vai dar as orientações. E Leon Denis, ele fixa muito essa questão da orientação de espírito guia. Às vezes até, meus amigos, nós já vimos situações que esse espírito guia, ele não se manifesta através de um médium daquela casa ou daquele grupo. Ele muitas vezes, essa orientação vem através desse mesmo espírito guia, através de um outro médium, né? Através de uma outra casa, através de um outro grupo. Mas com toda certeza, a orientação é necessária. Porque existem questões de mediunidade, e eu agora lembrei do querido Altivo, quando ele dizia que mediunidade não é retratinho 3x4. O que é isso, né? Há questões da mediunidade que vão ser desafiadoras, que a gente nunca viu, que a gente nunca faceou, que a gente nunca prestou atenção, e aí vai acontecer aquilo. E aí o que se faz? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Qual é a orientação? Então, nesse momento, o espírito guia, e aí alguém pode falar assim, mas você falou que nem sempre estará presente ali, através daquele médium. Pode não estar, gente, mas só da gente saber que o trabalho tem a orientação, olha a evocação através da prece, olha a evocação no momento da tarefa, e olha a certeza de que ele está ali assistindo. E aí, através da intuição, né, as orientações, o protocolo poderá ser tomado, poderá ser feito. E aí, Leon Denis continua nos falando, quando, após um certo número de sessões, nenhum efeito satisfatório se produziu, pode-se proceder um meio de eliminação e de substituição, até que a assistência pareça composta de maneira a fornecer aos invisíveis os meios fluídicos necessários à sua ação. Então, é a adaptação do grupo. Muitas vezes sai alguém, entra alguém. Nem sempre é aquele grupo para aquele trabalho, né? E a gente tem que entender isso dentro das nossas casas espíritas, gente. Nem sempre a saída de alguém, né, quer dizer que o fulano está negando o trabalho ou que está atrapalhando a tarefa. Não é isso, é porque muitas vezes aquela pessoa ela não tem o perfil adequado àquela tarefa. Adequação da alma àquele tipo de trabalho. Então, a pessoa sai, às vezes a própria espiritualidade afasta, às vezes afasta da tarefa, às vezes até da casa, e aí daqui a pouco chega alguém. E esse alguém vai ser aquela pecinha que estava faltando para o casamento fluídico, para a organização, para a harmonia, para que o trabalho
possa o grupo fornecer aos invisíveis os meios fluídicos necessários à sua ação. E aí ele vem trazendo mais um pouquinho para a gente. Assim também, a direção do grupo deve ser confiada a uma pessoa bem dotada do ponto de vista das atrações psíquicas e, além disso, digna de confiança e simpatia. Então, o diretor do grupo terá que ser necessariamente um médium ostensivo? Não. Mas é alguém, olha só, gente, bem dotada do ponto de vista das atrações psíquicas. Então, o diretor do grupo, ele deve ter um grande magnetismo. Por quê? Ele tem que ser digno da confiança e da simpatia do grupo. E aí já vem uma questão séria, né? Como é que a gente pode fazer parte de um grupo em que eu estou mentalmente em divergência com o diretor, em que eu não confio nele, em que eu não aceito? E aí, nessa hora, meus amigos, desculpe a colocação, mas o comportamento vai ter que ser visto. O comportamento daquela pessoa, né? Se na vida comum é alguém que não tem uma conduta honesta, que não tem uma conduta assim aprovável, né? Que na verdade desmente a doutrina, eu não estou falando de perfeição não, mas em pontos assim mínimos da ética, do respeito, né? Da tolerância, da vontade de viver a doutrina, como é que essa pessoa esse irmão vai dirigir um grupo? Porque aí ele vai começar na questão da desconfiança dentro do próprio grupo. Vai ser aquela pessoa que ele pode ter até o poder, mas ele não terá simpatia, ele não terá a confiança daquele grupo. E muitas vezes se acha de oferecer a direção do grupo a alguém que tem um grande patrimônio intelectual. O conhecimento é importante, importantíssimo. Conhecer a doutrina é importante porque o grupo é espírita. E o trabalho, ele haverá de correr dentro dos moldes, não é, do conhecimento espírita. Mas não é só isso. Além dessa questão espiritual, a gente vai ter também a questão moral, a questão do relacionamento, a questão da liderança. É essa liderança que é buscada. E aí, meus amigos, estamos nós, pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E nesse momento, entramos no capítulo 10º da obra No Invisível, de Leon Denis, em que ele fala sobre formação e direção dos grupos e das primeiras experiências. Então, nós estamos falando da liderança do diretor, né? O diretor, ele é um líder, precisa ser visto como tal e comportar-se como tal. O líder, ele não é o dono do trabalho, mas é aquele que, diante da direção da casa, né? Quando eu falo direção, a direção material e a direção espiritual da casa, ele vai responder por aquele grupo. Então, ele precisa ser agregador, ele precisa ser, como diz Leon Denis, digno, né, da confiança e da simpatia de todo o grupo. E Leon Denis continua nos falando. Há, nesta ordem de estudos, todo um conjunto de regras a observar, de precauções a tomar, que desanimam os pesquisadores tímidos. Todavia, é preciso notar que essas exigências se apresentam em toda experiência delicada, em todo estudo psicológico e mesmo na aplicação cotidiana de nossas faculdades. E aí ele vai falar dos pré-requisitos, que a gente muitas vezes fala assim, mas é tanta coisa, e às vezes até por vermos que a tarefa é uma tarefa voluntária,
E por ser voluntário, a gente acha, às vezes, que pode ser de qualquer jeito, ou do jeito que eu vejo. E ele coloca assim: todavia, não pressentimos, bem ou mal, a influência dos nossos semelhantes. E aqui ele vai trazer um exemplo prático do dia a dia. Ó. Na presença de uns, somos que arrastados, sustentados, inspirados. Nosso pensamento toma seu impulso. A palavra se torna mais fácil. As imagens mais vivas, mais coloridas. Não é isso que acontece no dia a dia da nossa vida? A gente vai caminhando, né? E daqui a pouco a gente encontra alguém. Ou às vezes até alguém liga pra gente. A gente tem um contato com alguém. E a partir desse contato, a gente se sente mais animado, a gente se sente inspirado, a gente se sente sustentado, o pensamento começa a fluir, a gente começa a ter ideias, as palavras mais fáceis, né? As imagens vivas, coloridas, e a gente começa a entrar num novo movimento da vida. Mas aí ele coloca: outros nos paralisam e nos deixam frios. E aí a gente também tem certos encontros, certos contatos que trazem para nós uma questão da apatia. Às vezes, amigos, eu conversava com alguém dentro da sua própria casa. E a pessoa falava assim: ah, meu Deus, de um lado um deitado, de outro lado o outro direto no celular, né, nas redes sociais. E aí isso dá como se fosse uma apatia, porque esse tipo de movimentação vibratória não é uma movimentação de trabalho, de bom ânimo. E ela precisando fazer uma tarefa, fala assim: eu vou precisar de ajuda. Por quê? Esse tipo de comportamento desajuda, inibe, paralisa, tem uma certa frieza. E precisar da ajuda de alguém, quem é? E quem é que essa pessoa vai querer? Ela vai querer alguém que sustente, né? Que inspire, que dê um impulso, né? Para que o trabalho seja feito. Isso é uma visão de um trabalho material. Mas nós podemos observar esse mesmo princípio nas tarefas espirituais. E aí Leon Denis fala: não é de se espantar que os espíritos, em suas manifestações tão complexas, se encontrem no mais elevado grau, em presença das mesmas dificuldades, e que nas experiências seja necessário considerar rigorosamente o estado do espírito e a vontade dos assistentes. Então, a gente tem 2 pontos importantíssimos para a comunicação. E ele fala: rigorosamente tem que ser considerado o estado do espírito e a vontade dos assistentes. E aí, vamos lá, que estado de espírito é esse, né? Será que as pessoas que fazem parte de uma assembleia têm esse pensamento que impulsiona a sustentação, a inspiração, a vontade de trabalhar ou não? E aí esse estado do espírito encarnado e a vontade dos assistentes, e também o estado do espírito desencarnado. Porque muitas vezes a vontade dos assistentes não está conjugada ao objetivo da reunião. Quantas pessoas vão a uma reunião simplesmente para assistirem ao fenômeno? E a partir dali, terem que conversar, saem criticando, saem colocando pontos que não tem, que não leva à crítica destrutiva. Aquela fala que não leva ao crescimento, que não leva à elevação, que não leva ao objetivo do grupo, ao crescimento do grupo. Então, qual é a vontade que está? E outros até vão buscando, pensando no fracasso da tarefa. Quando você, vamos ver se o trabalho é sério mesmo. Eu não acredito em nada. Vamos ver se as coisas acontecem do jeito que eles falam, ou se é de um outro jeito.
Então, essa predisposição leva, né, a que o trabalho não siga o curso que poderia seguir. Por quê? Os espíritos que serão atraídos serão igualmente tímidos, serão igualmente com dúvida, serão muitas vezes até maledicentes. E tudo isso vai assim complicando, né, a tarefa, o andamento da tarefa. E Leon Denis continua nos falando. Por conseguinte, quando o grupo estiver fortemente constituído e seus trabalhos coroados de êxito, poder-se-á renunciar ao rigor dos primeiros dias e admitir novos membros numa proporção limitada. Então é isso que a gente aprende, que o grupo mediúnico, em princípio, deve ser pequeno. E a gente vê que as casas espíritas bem orientadas já trabalham assim. Primeiro, é aquele grupinho pequeno. E sempre estruturado no estudo metódico, no estudo regular, mesmo que não haja manifestação espírita. Mas o grupo vai se fortalecendo no estudo, na orientação, na condução, né? E o grupo vai caminhando. A partir do momento em que o grupo está constituído, aí sim pode-se admitir novos elementos. Então, assim, um grupo em que há um entra e sai constante, isso dificulta a harmonização. A gente vê que em algumas casas até, a gente teve esse exemplo do Leon Denis, se forma aquele primeiro grupo, bem constituído, a partir dali vão chegando outros membros, e a partir de um determinado momento, aquele grupo se desmembra na formação de outros grupos. E a gente fica pensando assim, por que isso? Para que a gente consiga manter a essência do trabalho, a essência da tarefa, para que não haja tantas dispersões. E aí ele coloca, então, sobre a tarefa de dirigir um grupo. É das mais delicadas. Ela exige qualidades raras, conhecimentos extensos e, sobretudo, uma longa prática do mundo invisível. Nenhum grupo pode operar sem estar sujeito a uma certa disciplina. Esta se aplica não somente aos experimentadores, mas também aos espíritos. O chefe do grupo deve ser acompanhado, assistido por um espírito guia que estabelecerá a ordem no meio oculto, como ele próprio a manterá no meio terrestre e humano. E aqui está falando em ordem. Ordem. Essas duas direções devem se completar uma pela outra. Inspirar-se com um pensamento igualmente elevado. Unir-se na busca de um objetivo comum. Então aqui ele fala em disciplina, ele fala em ordem. A gente pode falar assiduidade, pontualidade, cuidado com os cuidados higiênicos, né, da higiene moral, que um grupo mediúnico vai exigir de cada um de nós, né? E a questão de estar ligado a um espírito guia. E nós lemos no Evangelho, quando ele fala em obediência e resignação, que nós necessitamos nos elevar à altura daqueles que chamamos. Então não é só o nome do espírito guia que a gente vai dar, grupo A, B, Z, não é isso. A gente vai ter que conhecer esse espírito guia, para a partir daí a gente estabelecer a nossa linha de comportamento, né? A linha das atividades extra-mediúnicas que o grupo irá desempenhar, é muito interessante. E tudo isso vai gerando o quê? Uma psicosfera agradável, uma psicosfera razoável, ordeira, para que o fenômeno venha a acontecer. Venha a acontecer não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade, com o projeto da direção espiritual.
Então, o chefe do grupo, responsável pelo grupo, ele é responsável por essa ordem material, né? Vamos dizer, essa asepsia moral do grupo. E, na verdade, essa ordenação, ela vai satisfazer, ou ela vai entrar de acordo com a ordenação do espírito guia desse grupo, que é o grande objetivo, né? Já que o trabalho é um trabalho espiritual. Que a gente possa pensar um tanto acerca disso, que a gente possa bem aproveitar esse ano que se inicia com as tarefas mediúnicas que nos são oferecidas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.